Muitos falam sobre a possibilidade de um novo domínio na Fórmula 1 de 2022. Isso surgiria talvez através de novas peças em uma parte mais cinzenta do regulamento, que ficaria ali entre estar dentro ou fora das regras da Fórmula 1. E aparentemente existem sim algumas regras que podem, de certa forma, ser dribladas nesse regulamento de 2022. E eu vou falar tudo sobre isso agora, na Hora do Piloto. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos, e o regulamento de 2022 tem justamente o interesse de extinguir com os apêndices aerodinâmicos dos carros de Fórmula 1. A intenção é justamente diminuir a sujidade do ar de uma forma geral de um carro, ou seja, a turbulência que ele gera, e assim melhorar as questões de ultrapassagem e aproximação em curvas da Fórmula 1 atual. É claro que isso tudo talvez não aconteça, já que os engenheiros têm justamente esse objetivo: tentar quebrar o regulamento em diversas partes e encontrar uma brecha que vá fazer com que os carros tenham uma grande vantagem sobre os outros carros da Fórmula 1. É aquela briga de gato e rato entre regulamento e engenheiros das equipes. Mas será mesmo que as novas regras serão capazes de impedir que os engenheiros encontrem brechas importantes no regulamento? Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, mas antes, já deixa o seu like aqui embaixo, seu joinha, porque isso ajuda demais o canal e é completamente de graça. Pat Symonds, que é um dos projetistas mais incríveis de todos os tempos da Fórmula 1, já pode basicamente se aposentar da categoria, já que ele terminou de fazer os regulamentos de 2022, que tem justamente esses objetivos: carros mais parecidos e que não gerem tanta turbulência por onde passarem nas pistas. Apesar disso, como eu já disse, regras podem sim ter brechas importantes, e segundo justamente o próprio Pat Symonds, os carros de 2022 não devem ser tão parecidos quanto se espera nesses últimos anos da Fórmula 1. Na verdade, podem sim ter alguns componentes aerodinâmicos que fazem deles muito diferentes e que ganham vantagem uns sobre os outros. Segundo o próprio Pat Symonds, seria necessário que os engenheiros fossem além das regras que estão dentro do regulamento. Isso porque, apesar da maioria dos fãs e até mesmo especialistas no assunto acreditarem que a intenção do novo regulamento era simplificar os carros de Fórmula 1, eles estão completamente errados. O novo regulamento da categoria acabou se tornando ainda mais complexo e pode fazer sim com que hajam algumas brechas importantes que gerem uma certa vantagem para alguma equipe. E segundo o próprio Pat Symonds, não será incomum vermos as equipes perguntando se algum tipo de regulamento, algum tipo de regra deva ser daquele jeito que está falando, se deve ser aplicada daquela forma de interpretação. E aparentemente as equipes devem sim perguntar e pedir esclarecimento da FIA nessas situações. Segundo Pat Symonds, deve sim se tornar comum, de certa forma, advogados nos boxes das equipes, justamente na intenção de esclarecimento dessas novas regras da categoria. E talvez muitas pessoas acabem se perguntando por que houveram mudanças tão radicais no novo regulamento da Fórmula 1, já que antes os carros já eram legais e a gente teve até mesmo um ano de 2021 incrível, com disputas de posições muito bacanas, principalmente entre Max Verstappen e o próprio Lewis Hamilton. Mas para quem não sabe exatamente, a intenção é justamente abolir formas artificiais de ultrapassagem, por exemplo, e voltar ao que era antes, nas épocas antigas da Fórmula 1, onde as ultrapassagens eram feitas dentro da pista. Isso é impossível nos dias de hoje, pelo menos com o regulamento do ano passado. E isso acontece basicamente porque os carros de Fórmula 1 hoje em dia geram, vamos dizer assim, um buraco por onde eles passam, um buraco de ar, ou seja, onde eles estão passando, o ar fica mais rarefeito, fica mais fino, vamos dizer assim. E dessa forma, os carros que hoje em dia, ou pelo menos até o ano passado,
eram muito dependentes de aerodinâmica acabam ficando instáveis. O que é ser dependente de aerodinâmica? É um carro que tem aparatos ali, algumas peças que fazem com que ele seja empurrado para baixo pela força do ar. Ou seja, onde não tem ar, não permite que o carro seja empurrado para baixo. Quando ele não é empurrado para baixo, diminui a aderência dos pneus e assim deixam os carros mais lentos. Ou seja, a intenção é deixar os carros menos dependentes de aerodinâmica e fazer com que eles não gerem tantos buracos assim por onde eles passam na pista. Não deixem o ar tão sujo, tão turbulento. E é isso realmente que é a turbulência explicada de uma forma extremamente simplificada. E é justamente por isso que Pat Symonds fez um regulamento onde principalmente a asa dianteira dos carros veio modificada. E também alguns aparatos ali em volta dos carros se tornaram proibidos, na intenção de gerar um ar muito mais limpo para o piloto que vem atrás. Gerando um ar mais limpo, existe a possibilidade desse piloto se ficar cada vez mais próximo, mesmo em lugares sinuosos da pista, já que ele conseguirá ainda assim ter esse apoio ali aerodinâmico do ar que vem na frente, e assim concretizar ultrapassagens mesmo durante as curvas dos circuitos. E apesar dessa questão do trabalho em equipe ali de Pat Symonds acabar gerando certa polêmica realmente, dentro do circo da Fórmula 1, ele se diz muito satisfeito com a sua equipe e com tudo que eles fizeram nesse novo regulamento e acredita que deve sim ter êxito nesse ano de 2022. Se analisarmos a Fórmula 1 2022, descobrimos que a tendência de fluxo é muito mais consistente porque conseguimos mantê-lo dentro das rodas traseiras, com poucas brechas para fora. Você notará uma grande diferença. Claro que todas as fontes utilizadas nesse vídeo estão aqui embaixo na descrição. E um outro designer falou também sobre essas novas regras. E ele elogiou também o trabalho de Pat Symonds. Disse que foi um trabalho louvável, essas novas mudanças na Fórmula 1. Mas segundo ele, é necessário sim algumas revisões talvez. E que na verdade as equipes podem focar em uma parte específica do carro, a asa dianteira, que se houver algum tipo de descontinuidade, pode sim criar novos vórtices, que é justamente o que a FIA deseja banir e que faz com que o ar se torne sujo atrás dos carros da categoria. A tentativa é louvável, disse um designer, mas basta encontrar uma descontinuidade na asa dianteira e veremos aqueles vórtices novamente, que a FIA gostaria de banir. E Pat Symonds, de certa forma, até que concorda com a opinião desse designer, já que, segundo ele, apesar da tendência de diminuição desse ar sujo saindo dos carros de Fórmula 1, eles devem sim procurar formas de aumentar a pressão aerodinâmica, criando descontinuidades na asa dianteira, asas completamente diferentes uns dos outros ali no grid da categoria e algum tipo de dispositivo que possa desviar o fluxo de ar da roda traseira e assim causando justamente esse ar sujo que a FIA gostaria de banir. Tenho certeza de que pelo menos no início veremos conceitos aerodinâmicos muito diferentes na asa dianteira em relação ao modelo visto em julho. E também, para alimentar o fundo, aparecerão desviadores de fluxo para empurrar o ar para além das rodas traseiras. E é claro que novas tecnologias, alguns pulos do gato, vamos dizer assim, podem fazer com que equipes despontem no campeonato e tragam uma grande diferença para outras equipes da Fórmula 1. Em contrapartida, o novo regulamento é muito mais proibitivo e o início do novo teto orçamentário deve contribuir por a maior equidade entre as equipes de Fórmula 1. Mas o que você acha que deve acontecer? A gente deve ter equipes mais iguais nesse campeonato de 2022 ou você acredita que vai ter uma dominante de uma forma geral? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Como eu já disse em vários vídeos, acredito eu que uma equipe deve dominar sim nesse ano de 2022. Mas ainda assim, acredito eu que vai ser mais difícil disso acontecer por conta do novo teto orçamentário, que diminuiu o desenvolvimento de novas peças, ou pelo menos desenvolvimento exacerbado.
Outra questão importante é considerar que as equipes que no ano passado ficaram muito bem no campeonato de construtores, nesse ano não terão o mesmo tempo no túnel de vento, o que também privilegia equipes do meio e do final do grid da Fórmula 1. Isso tudo acaba ajudando sim nessa questão de maior equidade na categoria, mas com toda certeza eu acredito que nesse ano deve sim ter alguma equipe que vai se destacar, mesmo que seja pouco, com relação às outras equipes da Fórmula 1. Mas como eu já disse, isso é a minha opinião, comenta aqui embaixo a sua também. E além disso, já deixa o seu like e a sua inscrição se você ainda não for um inscrito. Isso ajuda demais esse canal a crescer e assim você não perde mais nenhum vídeo se você também ativar o sininho. Então não esquece, se inscreve, ativa o sininho e fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.